E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E aí imagina que você se empolga demais nessa jornada aí, mas o seu tempo não é tão favorável assim para você fazer os seus queijos vegetais. Uma coisa que você pode fazer é justamente utilizar um dia na semana, né, um dia que está mais tranquilo aí, de repente seja um sábado, seja um domingo, e produzir uma quantidade um pouco maior de uma massa, né, de alguma oleaginosa, do que quer que seja. Você vai colocar isso para fermentar e depois a ideia é congelar, para que você não precise ficar fazendo com uma maior constância isso. Então você faz um volume um pouco maior e a ideia é congelar. E aí, vai dar certo ou não vai? Essa que é a grande questão que às vezes aparece. E isso principalmente quando se utiliza, por um lado, a fermentação, né, quais os impactos que o congelamento vai ter, principalmente naquelas células vivas que vão estar na sua massa. E por outro lado, quando é um queijo vegetal não fermentado, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, vale a pena congelar? Bom, você precisa entender primeiro que todo congelamento ele vai trazer transformação para o alimento. Tá? Isso daí não tem como alguém falar não vai trazer transformação, vai trazer. De alguma medida vai trazer. Aí que vem o segundo ponto. Se essa transformação vai ser sensível para nós ao ponto de não gostei ou não, é outra conversa. Porque você pode ter algumas composições que você vai congelar e a transformação que aquilo vai ter depois do descongelamento pode ser tão pequena que não vai chegar a ter algum impacto na hora que a gente for comer. Então vai valer a pena, por exemplo. Agora, você pode ter um outro tipo de composição que depois que você descongela, aquela mistura ela já não está mais tão agregada quanto era antes. Então, peraí, aí já não deu certo, não vou fazer mais esse tipo de congelamento. Né? Agora, uma vez que a gente tem isso, primeiro ponto, né? Eu queria focar um pouco mais na questão da fermentação, porque a maior preocupação é em relação às bactérias. Primeiro porque se as bactérias elas vão estar vivas, né, para a gente poder consumir elas e ter o benefício do povoamento dela na nossa flora intestinal, e depois a possibilidade de você congelar alguma coisa que pode vir a ser um starter mais tarde. Você pode utilizar aquilo lá para fermentar depois outras massas, então é possível isso. Bom, de um modo geral, o que acontece quando congela? E estamos falando de algo que está sendo congelado, que é cremoso, pastoso, que tem uma certa liquidez a coisa, tá? Ou seja, tem uma quantidade de água satisfatória ali dentro. Quando a água congela, o que acontece? A gente tem a formação de alguns cristais. E o problema é que, por vezes, esses cristais, eles podem, não que vão necessariamente, eles podem romper a membrana daquela célula da bactéria. E aí ela pode morrer. Tá? Mas isso quer dizer que todas vão morrer e não vai sobrar ninguém para... Não quer dizer isso. Nessa situação de congelamento caseiro, de você ter um freezer na sua casa, né, na sua geladeira ali e colocar, o freezer seu vai chegar a quanto? Menos 20, sim, menos 20 se for muito bom, talvez. Então não vai ser um grande problema. O problema começa a surgir quando a gente adentra o âmbito da criogenia. Estamos falando de menos 150 graus. Vamos colocar de menos 80 para baixo, aí começa a ser um problema. E é um problema para quem está guardando essas células para depois usar de novo. Assim, estamos falando de laboratório, estamos falando de indústria, estamos falando de uma realidade que está longe da nossa. Tá? E aí, para esse tipo de realidade, eles têm outros mecanismos, né, para congelamento. Por exemplo, vão fazer um meio com glicerol e tal, tem toda uma história
para que eles consigam conservar a imensa maioria dessas células aí e manter uma viabilidade muito boa depois. Mas para o nosso caso, com o freezer, não vamos precisar se preocupar muito com isso. Tá? Vai sobrar célula suficiente depois para a gente utilizar. Pode ficar tranquilizado com isso daí. Então, se você faz uma massa, vamos supor, né, de castanha de caju, e vai congelar ela para depois, aos poucos, ir utilizando como um cream cheese ou alguma coisa do gênero, vai ficar uma maravilha. Porque ali a composição que você vai ter, castanha de caju, água, foi fermentado, tem sal e tal, vai dar muito certo. Você vai conseguir usar essa base depois. Para queijos vegetais não fermentados, vai dar certo também? Também vai dar muito certo. Né? A hora que você congela, às vezes é até uma estratégia você congelar um queijo vegetal não fermentado para ele ter uma firmeza muito grande para você conseguir ralar ele e depois colocar em cima de uma pizza para gratinar, em cima de uma lasanha e tal. Né? Uma vez que, de repente, quando você fez, né, tá ainda percebendo a quantidade de capa carragena, de agar-agar que está usando, vamos supor que ele não ficou firme o suficiente para você ralar. O que você faz? Congela. E aí depois você vai conseguir ralar ele tranquilamente. Né? Então essa pode ser até uma estratégia para você utilizar algo que não ficou tão bem quanto você gostaria, e aí você pode sim utilizar ele tanto congelado ou utilizar o congelamento como uma forma de conservação. Né? Uma vez que você não tenha vácuo, não tem alguma coisa nesse gênero, você pode congelar e depois descongelar. É claro que vão ter alguns tipos, né, de queijos vegetais que não convém congelar, como é o caso do tipo Roquefort, por exemplo. Aquele fungo azul ali, ou verde, né, do azul para o verde, quando você congela isso, aí você vai perder essa capa. Mas na hora de descongelar, de repente, você pode cortar isso daí, né, tirar essa capa, e aí sim vai ficar bem atrativo depois para você consumir.